Bom dia, ótimo dia para o nosso ouvinte. Sextou com S de camisa da Seleção Brasileira. Ó, a minha aqui, Megali, tava guardadinha em casa fazia tanto tempo. Essa daqui é de 2019. É branca, para quem não tá assistindo pelo YouTube, quem tá acompanhando pelo rádio, aquela branca que tem a golinha azul, tem aqui as 5 estrelas. Cadê? As 5 estrelas, o brasão da CBF. E é isso, já estamos em clima de Copa. Gente, 2 dias para o início da Copa do Mundo do Catar, Megali. Passou voando, né? Pois é. Ô, Carla, eu também tenho camisas alternativas da Seleção Brasileira, porque a oficial tá muito cara. E aqui também. Você não consegue encontrar uma camisa oficial de seleção nenhuma por menos de coisa de 700 catares, reais catarianos, o equivalente a coisa de 1.100, 1.150 reais. É caro, é caro. Mas há alternativas. No supermercado, por exemplo, por gentileza, naquela sacolinha, camiseta vermelha, você encontra camisetas autorizadas, porém alternativas e muito mais baratas. Eu fui procurar uma agora, no hipermercado aqui do lado da gente. Não encontrei da Seleção Brasileira porque só tinha tamanho pequeno. Aliás, Brasil, Argentina, Portugal, França, tudo esgotado, né? É o efeito Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, são seleções muito populares por aqui. Mas comprei uma inglesa. Dá pra enganar, não dá não? Dá pra fazer uma festinha por aqui ao lado dos ingleses quando a seleção estrear na Copa do Mundo. E aliás será na segunda-feira, no segundo dia da seleção. O nosso ouvinte já percebeu que o som está diferente, não é som de estúdio, é som ambiente, embora perfeito, porque a gente está na rua hoje. A gente está em frente ao DCEE. O DCEE é o segundo maior centro de convenções aqui de Doha. Enorme. Pense num Rio Centro, no AMB, aumentado. Segundo, porque o maior é exatamente onde está o estúdio da Band News FM, no Centro Internacional de Transmissões. Aqui é onde aconteceu o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo e onde acontece a venda e a entrega dos ingressos que foram comprados pela internet. A gente vai colocar agora imagens da fila que se formou aqui desde manhã. Os portões serão abertos daqui a pouquinho, né, no período da tarde, para que as pessoas peguem os seus ingressos que foram comprados pela internet ou tentem, se alguém tiver muita sorte, conseguir comprar o ingresso para alguma partida, porque estão todos praticamente esgotados. Até ontem, a gente via aqui muitos torcedores, Carla, usando camisas da seleção brasileira, da Argentina, da França, da Inglaterra, porém, obviamente, eram torcedores locais. Você percebe pela fisionomia que não eram brasileiros, não eram ingleses, não eram argentinos. Nessa fila aqui, a coisa já está diferente. Já tem brasileiro mesmo, já tem argentino mesmo, mexicano de verdade, inglês, porque os torcedores vão chegando. E muita gente ainda vai chegar, porque a primeira semana é aquela em que o aeroporto fica mais movimentado. Por exemplo, tem muita gente que vai acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, que terá a transmissão da Band News FM, e depois vai praticamente pegar uma canoa, obviamente, metaforicamente falando, atravessando o Golfo Pérsico, para chegar aqui a Doha, no Catar, acompanhar a Copa do Mundo. Nada mal esse pacote, hein? Fórmula 1 em Abu Dhabi, aliás com transmissão da Band News FM, e depois Copa do Mundo aqui no Catar. Carlinha, como estamos? Está na expectativa aí para o começo da Copa? Nossa, eu tô demais, Megali. Muito, aqui muito. Também, eu não viu? Tava tanto, também a gente sabia como ia ser a dinâmica, né? Porque a gente passou por um período tão complicado, né? Uma eleição extremamente polarizada e nervosa. E aí a gente sabia que ia chegar nesse momento aqui meio que com as cicatrizes abertas, né? Então chegou o momento de a gente lamber as feridas, cicatrizar, todo mundo seguir junto para acompanhar essa Copa. Eu tô super na expectativa, até porque, não agora, mas daqui a pouquinho a gente vai ter uma espécie de desafio aí das equipes da Band News, né? Lembra que a Agatha Meirelles apareceu ontem toda paramentada aqui também, com aqueles óculos? Cara, aquilo é demais, né? Aqueles óculos, demais. assim, 2 palmas de mãos ali em cima, uma de cada olho, com bandeira do Brasil. Ela comprou aquela peruca metade amarela, metade verde, que depois o Gustavo Sleman colocou e ficou maravilhoso. E aí a gente tem esse desafio justamente, Megali, saber com R$100, o que é que dá para comprar para você decorar um ambiente na sua empresa e tal. Eu me lembro que antigamente a gente fazia isso com o quê? R$20, no máximo 50, né? R$100 a gente fazia supermercado. Cara, R$100 a gente fazia supermercado, está certíssimo. Agora, com menos de 50 não dá para comprar nada não. Então a gente subiu ali a cota da reportagem para R$100 e vamos ver o que é que dá para comprar. A gente vai fazer esse desafio reunindo outros integrantes aqui da equipe Band News e não só de São Paulo, viu? Não, e vai ser mais legal ainda, porque a gente também vai entregar R$100
nas mãos do nosso André Coutinho, Opa! para que ele, no mercado municipal aqui de Doha, onde o que não falta é quinquilharia de Copa do Mundo, também compre os enfeites para a gente decorar a nossa redação no IBC. E no final do programa, a gente vai ver quem soube usar melhor o dinheiro. A gente não vai dar R$100 na mão do Coutinho, porque R$100 aqui é mais ou menos o equivalente. Você compra um refrigerante por R$3 aí no Brasil e por R$3 aqui no Catar. Então, 100 aqui, 100 aí, e no final a gente vê quem se deu melhor. Fechado? Fechou. Então a gente vai acionar agora a nossa reportagem. A única que não está conosco é a Aline Fanelli, que está voando neste instante de Turim até o Catar. Hoje acontece a apresentação do centro de treinamento da seleção brasileira. O Brasil voa amanhã, a Aline já estará aqui para recebê-los. Mas quem tem as informações das seleções, aliás, esta é uma Copa com muitas baixas, hein? Muitas baixas nas últimas horas, inclusive de jogadores importantes. É o nosso Marcelo do O. Bom dia, onde é que você está, meu irmão? Bom dia, Megali, bom dia, Carla Bigato, Coutinho, todo mundo que está ouvindo a Band News FM. Estou aqui na Universidade de Doha, o centro de treinamentos, o campo aqui do meu lado. Os voluntários estão saindo porque aqui treinou a seleção suíça, segunda adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Hoje também com uma galera meio mista aqui. Alguns titulares não treinaram hoje, caso do goleiro Ian Sommer, do Xhaka, do Shaqiri, jogadores que jogaram pela seleção suíça ontem, né? A Suíça perdeu para a seleção de Gana por 2-0, amistoso, esses últimos amistosos aí para a Copa do Mundo. Esses foram poupados, ficaram na sala de ginástica ali, fazendo um regenerativo, e os reservas aqui treinando jogadas importantes, inclusive nas costas dos laterais defensivos aqui num treino de campo reduzido, para o Tite ficar de olho, porque eles estão armando alguma coisa aqui contra a nossa seleção. A gente aqui estava conversando com o médico, né, da seleção suíça, e o goleiro Kobe, o goleiro reserva, né, que veio aqui falar com os jornalistas depois do treino. E uma coisa interessante para a gente ficar de olho, Megali, amigos da Band News FM, é o tempo de adaptação a esse calor. 34 graus, um sol de rachar mamona na nossa cabeça aqui durante o treinamento. A Suíça já está há alguns dias aqui e o Brasil vai chegar dentro de algumas horas, mas com um tempo um pouquinho mais curto, porque teve essa passagem lá por Turim. E ele disse aqui que fisicamente, inclusive, quanto mais tempo passarem aqui no Catar se adaptando ao calor, melhor é para jogar a Copa do Mundo. Maravilha. Em outro ponto de Doha... Você estava falando sobre as baixas. A gente teve, há alguns dias, a seguinte frase sendo dita: perdeu o Mané, não a mola. Aí o que a gente tem agora... Mané perdeu. Mané perdeu. A Copa perdeu o Mané. Não é isso, não? Dá pra fazer perde. Então perde demais, gente. Perde demais. Eu tinha que fazer essa piadinha, esse trocadilho antes que alguém fizesse, tá, gente? Desculpa. Ô, Doa, por que essas contusões todas, hein? Só na França foram 3, metade de temporada. O que explica isso? Eu acho que tem a questão, o meio da temporada na Europa é uma fase mais pegada de jogos importantes, inclusive os continentais, definição de quem classifica para mata-mata ou não na Champions, na Liga Europa. Os campeonatos locais já entram num ritmo mais de quem vai ser campeão, quem vai brigar pelas vagas continentais também. Então os jogos são mais difíceis e ele já tem 6 meses, 4 meses talvez de temporada, de pré-temporada antes. Então fisicamente eles estão no auge. E isso nos jogos em algum momento acaba dando problema também. A maioria dessas lesões, algumas delas são lesões musculares, né? Até porque o calendário apertou bastante nesse ano para todo mundo, inclusive para a gente no Brasil, mas porque algumas delas são de choque, de jogo mesmo, porque a coisa lá, nesse momento, todo mundo está na ponta dos cascos, ao contrário dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, que estão no final da temporada já pensando nas férias, né? Ô, Duó, espera um pouquinho. Hermano, ven acá. Mira que tenemos acá hermanos argentinos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Estamos muy bien, ¿y vos? Muy bien. Por suerte, disfrutando acá la previa del Mundial. Llegamos el día 16. Él es mi hijo. Buenas. ¿Cómo se llama? Leonel. Y Bruno. Lionel. Lionel. Así que bueno, acá ya tenemos todas las entradas para la fase de grupo. Así que bien, a disfrutar el Mundial en familia. ¿Cuántos juegos? ¿Ah? ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos? De Argentina, los 3 de fase de grupo y cuartos. Sí. Esos asegurados. ¿Están optimistas? Muy optimista. ¿Con Messi? A full. Campeones. Campeones. Lo firmamos. Argentina o Brasil. Argentina y Brasil en el final. Hay unas...
A la semi, está en el mismo camino. Se define ahí. Hay una serie de coincidencias con 86, ¿no? Muchas. El mejor jugador del mundo argentino, ¿qué más? Bueno, que se va a jugar a las 12 del mediodía, la final. A final vai ser ao meio-dia, como em 86. Exactamente. Canadá no clasifica desde el 86 y volvió a clasificar este mundial. Quem? Canadá. Canadá, pela primeira vez vai jogar o Mundial desde 86, que mais? No sé. Não basta, não basta. É muito pouco. El último que usó la 9 en Argentina, que era cordobés, era en el 86. Y ahora tenemos de nuevo. Ah, sim? E está em crise econômica. Che, por favor. Crisis económica a full. Estamos juntos, sempre. Gracias, querido. Muchas gracias, saludo a todo el pueblo brasilero, que los queremos mucho también. Amigos. Amigos, hermanos. Hermanos. Vamos então acionar. Vocês estão vendo? Estão chegando Ai, que aqui os gracinha, torcedores agora. Megali. Bacana, né? Muito legal. Todos paramentados. A Argentina tradicionalmente é uma das torcidas mais animadas, né? Em Copas do Mundo e certamente uma das mais barulhentas. Bom, a gente vai acionar agora o nosso André Coutinho, que tem informações sobre o jogo de abertura. Olha, faltam 2 dias e menos de 4 horas para a abertura da Copa do Mundo. E o Coutinho tem informações sobre a equipe de arbitragem. Coutinho, bom dia. É isso aí, Megali. Bom dia. Bom, primeiro para que eu tô pronto para o desafio, tá? Tô com 100 real aqui, tá? Dinheiro do Qatar, depois a gente mostra rapidamente, porque o papo agora é de arbitragem e um jornal espanhol, que é um jornal que costuma acertar algumas previsões para a Copa do Mundo, não previsões, algumas informações para a Copa do Mundo, publicou no seu meio eletrônico hoje pela manhã que há uma grande possibilidade de a gente ter uma árbitra feminina apitando a partida entre Qatar e Equador neste domingo, 13h, pelo horário de Brasília. Essa é a primeira Copa do Mundo que vai contar com árbitras femininas. São 3 árbitras femininas. Essa árbitra que é a favorita, que é uma francesa, a Stéphanie Frappart, ela apitou recentemente, fez história já a ser a primeira mulher a arbitrar uma partida oficial de Liga dos Campeões da Europa masculina. Foi entre Real Madrid e Celtic. E para dar o pontapé inicial de uma Copa do Mundo, para dar um recado ao mundo, a organização e a comissão de arbitragem estão pensando em colocar já uma árbitra mulher para a partida de abertura dessa Copa, a Stéphanie Frappart. A gente ouviu também a reportagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o Thiago Leme, do Band Esportes, ouviu a árbitra americana, que é uma das 3 juízes, tem bandeirinha brasileira, daqui a pouco eu falo, mas Kate Nesbitt falou sobre a Copa do Mundo. Estar em uma Copa do Mundo já é especial e estar representando as mulheres em uma Copa do Mundo é ainda mais especial para mim. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho e dar o meu melhor, mas eu também sei que eu mereci isso e estou pronta para fazer parte desse forte time de arbitragem. Eu falava da brasileira, Megali, a Neuza Inês Bach, que é uma das melhores assistentes que nós temos no mundo e ela vai representar o Brasil, tenho certeza, muito bem representado. O Brasil estará com essa auxiliar. O Coutinho, é bem simbólico, né? Que uma mulher seja escolhida para apitar a primeira partida da Copa do Mundo, sendo que a gente está num país em que as mulheres têm uma série de restrições sociais, são tratadas como cidadãs de segunda classe, para muita gente nem cidadãs, né? Não tem direito à voz, não tem direito, literalmente à voz, né? Não se manifestam quando estão ao lado do marido. É uma coisa pra gente, né? Para nós ocidentais, de grandes áreas urbanas, chocante de se ver. É um belo gesto da comissão de arbitragem escolher uma mulher. Exatamente. Tem todo um simbolismo e se eu fosse apostar, eu apostaria realmente nessas fichas, né? Ela é uma super árbitra, muito competente e tem tudo realmente para apitar essa partida, que não deve ser uma partida das mais difíceis, convenhamos, né? Não precisaria escolher uma árbitra da capacidade dela. Eu acho que ela tem capacidade para apitar, inclusive, a final da Copa do Mundo, mas tomara que eles deem esse recado para o mundo. A gente vai saber, muito provavelmente, entre hoje e amanhã, quer dizer, certamente entre hoje e amanhã, quando eles anunciarem a equipe de arbitragem completa para a partida inicial da Copa. Em 2018, o Néstor Pitana, argentino, arbitrou a primeira e a última partida. Ele fez a partida de abertura e também apitou a decisão. Bom, se tem uma coisa que queremos é que não haja um árbitro brasileiro na final, porque aí será um sinal de que o Brasil não será um dos times finalistas.
Estamos de dedos cruzados aqui. Girando reportagem em Doha, ontem o nosso Bruno Camarão foi até Lusail, uma cidade construída do zero para 200 mil habitantes e que tem como ponto central o estádio de Lusail, onde estreia a seleção brasileira e onde acontece a final da Copa do Mundo. Por onde anda você agora, Camarão? Bom dia. Tudo bem, Megali? Bom dia a você, a todos que nos acompanham na Band News FM. Eu estou em Al-Wakra, nesse instante, que é uma cidade ao sudoeste do país, bem distante, né, da região central ali de Doha, uns bons ali 30 quilômetros ali. E aqui foi montada exatamente uma espécie de mini-cidade. Eu vou pegar exatamente o nome, eu já tinha feito o trabalho de casa, mas evidentemente que o nome ia fugir. Barwa Barahat Al-Janub. Também, hein, Camarão? Mais fácil decorar a tabela periódica, né? E essas acomodações foram criadas, Megali e amigos, justamente para recepcionar o público, os voluntários e também habitantes locais que marcam presença exatamente aqui. E os brasileiros que vão chegando aos poucos, inclusive já intitularam a acomodação brasileira um nome muito peculiar. É a Coab do Catar, conjunto de habitação popular, né, que é muito familiar ao brasileiro, né, governado ali pelos próprios municípios. Aqui no Catar também existe uma Coab brasileira no Catar. E um dos grandes representantes dessa torcida brasileira está aqui ao meu lado e eu convido para participar aqui conosco, Daniel Leon. Para quem não conhece, o Daniel Leon é um cara que vive o esporte de maneira geral, mas tem uma relação assim profunda com o futebol. Ele é produtor de conteúdo, apresentador, comentarista e antes de mais nada, um grande fã da modalidade coletiva, popular, fantástica aqui. Do Brasil, obviamente. Tudo bem? Tudo bem, Brunão. Prazer aqui estar falando com todos vocês. Claro, a primeira coisa que a gente fez quando a gente quis vir ao Catar, sabendo que o Catar ia ser uma viagem cara, de fato seria uma Copa mais cara, a gente buscou aonde ficar e que fosse acessível. Então, como vocês podem ver ali ao fundo, como o Bruno falou, parece basicamente uma Vila Olímpica, né? Você até estava brincando, você foi ali para o Pan-Americano e tal, eu falei, é igual no Pan, você chega lá, tem a Vila Olímpica, tem uma Vila Olímpica de torcedores e de voluntários em especial. Então a gente buscou as acomodações mais baratas e como realmente parece, né, um centro habitacional, a galera apelidou de Coab. E pegou rapidamente, então ficou Coab, então por isso que os vídeos que eu tô fazendo todos, eu falo, tô aqui na Coab e a galera fica querendo saber muito, não tem muitas dúvidas, muitos brasileiros chegando. Obviamente que aqui, como nós somos latino-americanos e a nossa moeda não vale tanto, a gente só vê aqui brasileiros, argentinos, mexicanos, alguns africanos e tal, a gente vê que o pessoal que queria vir à Copa do Mundo e não tinha condição de pagar, tem hotéis aí que custam $6.000 a diária aí, e tinham poucas acomodações, isso aqui realmente foi uma opção muito interessante. E chegando aqui, você está vendo, tem uma estrutura boa, né? Não, muito boa. E assim, não param de chegar ônibus, né? Com muitas e muitas pessoas. E olha, a música tá rolando, hein? Chegando na Coab, pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho. Não é isso não, gente? Chegamos na Coab, o Daniel já chegou, muitos brasileiros estão chegando, como ele disse. O que a gente observa de fato nesse instante, hoje é quinta-feira, né? Muitos hoje é argentinos. Sexta-feira? Sim, hoje é menino, sexta dia 18 já. Tranquilo, no fuso ainda, o jet lag não saiu do corpo ainda. Bom, sexta-feira, então, assim, muitos argentinos, muitos e muitos argentinos mesmo. A gente encontra muitos mexicanos, alguns equatorianos. O Equador faz a abertura da Copa juntamente com os donos da casa, a seleção do Catar. E, Daniel, fala um pouquinho sobre acomodação. A gente vai fazer uma visita e vai trazer detalhes ao longo da programação, mas como é que é, de fato, a acomodação? É tranquila, absolutamente habitável ou é aquele perrengue mesmo? Eu até me surpreendi. Não, na verdade não, eu tinha ideia, a gente pesquisou bastante, então existiam vários tipos de acomodações que estavam disponíveis aí para os torcedores que viriam ao Catar. O mais barato, de fato, era aqui a Coab, o Barahat Al-Janub, que nem a gente estava brincando aqui, e assim, varia entre $84 e $107, calculando aí sempre para 2 pessoas. O quarto, eu mostrei ali, depois a gente vai lá, você vai conhecer. É simples, mas
bem legal, tipo, limpinho, são 2 camas, o colchão é bom, o edredom é bom, tem ar-condicionado, tem um banheiro privado, tem um armário como se fosse um locker, para você guardar as coisas, trancar e levar a chave dentro do seu próprio quarto tem. Então, assim, e dentro da Coab tem toda uma estrutura. Então a gente tem mercado 24 horas, tem vários restaurantes que funcionam com prato de comida a $3, $4, o que realmente proporciona que a gente consiga estar aqui. Vamos supor, você pega um apartamento de $84, você divide com amigos, está pagando $40 a diária, são 10 dias que eu vou ficar, são $400. Já amenizou, não era aquela coisa que eu vou gastar R$30 mil para chegar na Copa do Mundo. E tem restaurantes, como eu dizia, tem laundry para lavar roupa, tem salão de beleza, tem, pelo menos o que eu já vi, acho que 2 ou 3 mesquitas, e aí tem o minarete, que é aquela torrezinha que o rapaz sobe em cima e chama para a reza, então de repente você tá ali parado e começa aí você fala, opa, peraí, onde eu tô? E aí, então é muito legal aqui, tem quadrinhas de futebol que você tem na entrada, tem futevôlei, tem quadrinhas de futebol. Cara, é um espaço, uma comunidade que vai se formando, a galera tá chegando, eu fui um dos primeiros, óbvio, mas tá chegando muita gente, como você viu, bastante argentino, bastante mexicano, e tá bem legal, cara, a galera tá interagindo, todo mundo latino-americano, não tem essa, né? É um sucesso, então, é a Coab do Catar, Carla. Só avisa o Chamburci que não tem Danone à vontade, né? Porque aí não rola bebida alcoólica, aí não vai rolar. Ai, meu Deus. Carlinha, posso tomar a palavra? Peraí que o Camarão senão... tem um complemento. Fala, eu devolvo. Diga, Camarão. Vai lá, Megali, vai lá. Não, eu devolvo, é que senão meu amigo vai embora, que ele tem compromisso. Eu vi de longe aqui, imaginei que fosse um brasileiro. Chamei, vem cá conversar conosco. Quando chegou perto, Austrália. How are you, mate? I'm very well, mate. Thank you very much. Yeah, great to be talking to you. You got here today? Yes, this morning. Been here about 10 hours and just acclimatising, getting used to the place and just trying to pick up some tickets now and get ready for the games in a couple of days. Ele chegou hoje, veio aqui pegar os tickets e estão preparados para o começo da Copa daqui a alguns dias. How do you like this World Cup? It hasn't started yet, I know, but how do you like it so far? It's different. It's a quieter build-up than other World Cups I've been to. Was in Brazil 8 years ago, and 5 days prior to the tournament, it was just the place was going off. So this is very different. I think it's the calm before the storm. Hopefully, a lot of fans coming in from a lot of countries in the next day or two, and we'll see a bit more of a party atmosphere. Hopefully. Ele esteve no Brasil em 2014, gostou muito, é uma atmosfera diferente, mas acredita que quando chegar a grande leva de torcedores, de turistas aqui no Catar, a coisa vai ficar muito mais animada, hopefully, assim ele espera. So you have been in Brazil, how do you like that? It was amazing. Best 2 weeks of our lives. Went with my best mate. We got into Rio 5 days before the tournament. We went to Sao Paulo, to Curitiba, to Coimbra, Gramado as well. We saw a lot of the country. You know Brazil more than I. No, not quite, but we saw plenty of Brazil. It was the best atmosphere. The tournament was brilliant, and we just had the best time. The people were so amazing, great hosts, and everyone just had a really fun time. Yeah. Eu acho que deu para entender, né? Ele foi ao Brasil, adorou, foi para Curitiba, foi para o Rio, foi para São Paulo, foi para Cuiabá, conheceu metade do país, assistiu vários jogos, levou a família, adorou a atmosfera, adorou o povo, adorou tudo. Me falou fora do ar, inclusive, que foi a melhor Copa do Mundo que ele já foi. E ele tá com a família aqui, quero chamar... Come on, get it together. Não, e a camisa How do you like to sing for us? All right? Olé, 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 olé. Ozzy, Ozzy. Olé, 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 olé. Thank you very much, guys. You have a great wake up. No worries. Good on you, man. See ya. Desculpa, Camarão, não podia perder essa turma aqui que estava animadíssima. A camisa muito parecida com a do Brasil mesmo, né? É a mesma tonalidade, né? Em outras Copas era levemente diferente, mas dessa vez tá praticamente igual a camisa do Brasil. De longe não dá para reconhecer. O Daniel estava me contando aqui que ele, naquele processo de compra antecipada de ingressos, foi lá e arriscou. Vou comprar os jogos do vitorioso da repescagem. E aí ele comprou, né? Eu queria escolher algum país, assim, numa repescagem que garantisse os ingressos e que fossem os mais baratos, da categoria mais barata, que já me garantisse para tudo, porque a hospedagem é a primeira vez que eu paguei aqui e o ingresso é para você tirar o Aya Card, tão famoso Aya Card, que na Rússia chamava Fan ID, ou seja, uma identificação do fã. Então o Aya Card nada mais é do que isso, além, é claro, de um visto de entrada ao país. Então eu precisava garantir meu Aya Card, então eu queria ter o ingresso logo, e como os jogos do Brasil ia ser mais difícil, não sabia onde era, fui escolher qualquer time da repescagem. Eu falei,
quem que talvez nem ganhe. Mas vamos escolher a Austrália. De repente eu olho na minha página lá, tá lá, Austrália, Tunísia, Austrália, França, Austrália, Dinamarca. Agora eu vou, né? Por sinal, só que são aqui próximo, que é no Al Janoub. Então, pelo menos tem alguma vantagenzinha. Eles estão É isso. Boa. O estádio do Al Janoub é muito perto aqui, justamente dessa região, a Coab brasileira no Catar, Carla e amigos. Bom, muitos ouvintes ficaram curiosos, viu, Megali, com relação à Coab do Catar, querem saber mais detalhes, daqui a pouco a gente volta com isso. Falando em camarão, o nosso ouvinte Regis mandou mensagem um pouco mais cedo, perguntando do polvo Pou. Cadê o polvo Pou? Gente, o polvo Pou infelizmente morreu em 2010, né, Megali, lá na Alemanha mesmo. Era o profeta, né, do... Nossas Ele não errou uma. Nossas condolências. Ele não errou né, uma, Carla. Em 2010, a gente estava na África do Sul, cobrindo a Copa do Mundo. Eu tive que acordar mais cedo, um dia antes da final, para cobrir a escolha do polvo Pou entre Espanha e Itália, né? Não, Espanha e Holanda. Ou Espanha e Holanda. E o polvo Pou acertou. Para quem não se lembra, era um aquário, né? Eram 2 caixinhas ali com comida, cada uma com o escudo de uma das seleções. E o povo, no primeiro jogo da Copa do Mundo, foi lá no jogo da África do Sul e cravou empate. E deu empate com o México. Olha, o povo acertou. E aí o povo começou a prever todos os jogos e ele acertou todos. Até a final da Copa do Mundo. E depois morreu como um herói nacional. Foi a primeira vez que eu narrei um polvo na vida, primeira e provavelmente a última. E desde então, toda a Copa do Mundo tenta criar o seu polvo Pou, né? Vamos pegar esse bicho aqui, esse periquito. Se não me engano, no Brasil teve um periquito. Só que aí no segundo ou terceiro jogo ele erra. E ninguém conseguiu igualar ainda a façanha do povo em 2010. Mas que é o nosso Waka Waka, né? Polvo Pou. Polvo Pou é o Waka Waka, por enquanto. Ô, Megali, gente, a gente tem que girar aqui os outros assuntos do dia, né? Eu sei, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui a girar a nossa reportagem na África do Sul, porque tem muita coisa acontecendo. A África do Sul tá ótimo, né? Aqui no Catar, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Então vamos lá, todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Toca a bateria. Presidente eleito Lula faz a primeira viagem à Europa desde que foi eleito para a presidência da República. Lula chegou hoje de manhã a Portugal, onde vai se encontrar com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro-ministro Antônio Costa em Lisboa. Os dois são aliados antigos do petista, que trata todas as reuniões como começo da reaproximação entre Brasil e União Europeia. Em julho deste ano, o presidente Jair Bolsonaro, então pré-candidato à reeleição, cancelou uma audiência com o presidente de Portugal depois que ele se encontrou com Lula. O futuro governante brasileiro deve voltar ao país amanhã. O governo da Noruega e a equipe de transição de Lula preparam um esforço conjunto para a reestruturação imediata do Fundo Amazônia. De acordo com o governo norueguês, a ideia é retomar os pagamentos logo nos primeiros dias do terceiro mandato do petista. O dinheiro para financiar o combate ao desmatamento foi congelado em 2019, depois que o governo Bolsonaro alterou a forma de governança do Fundo Amazônia. Ontem, Lula teve uma reunião bilateral com o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega na Conferência do Clima da ONU, em Sharm el-Sheikh, no Egito. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirma que o governo de Lula vai trabalhar em um plano para cortar despesas e buscar a retomada do superávit primário. De acordo com o coordenador da transição, o objetivo é reduzir o endividamento público, que hoje está em 58% do PIB. Alckmin disse, no entanto, que o superávit com queda na dívida, abre aspas, não se faz em 24 horas, fecha aspas. O vice-eleito prometeu ainda a apresentação de uma espécie de plano de voo com as futuras ações da gestão, o que inclui, segundo ele, a aprovação de uma reforma tributária. Em uma carta publicada no jornal Folha de São Paulo, os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan rebatem os ataques de Lula ao teto de gastos e ao mercado financeiro. Ontem, na COP27, o presidente eleito disse que não se importava se a bolsa ia cair e o dólar subir, caso defendesse o fim da regra fiscal para fazer investimentos em áreas sociais. Lula ainda atribuiu as oscilações do mercado a especuladores. Na carta, os economistas escreveram que compartilham da preocupação social e civilizatória do petista, mas destacaram que a responsabilidade fiscal não é um obstáculo à responsabilidade social. O desafio, segundo eles, é tomar providências que não criem problemas maiores do que aqueles que precisam ser resolvidos. Ligados ao PSDB, Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan
apoiaram a candidatura de Lula nas eleições de outubro. Fraga foi presidente do Banco Central, Malan foi ministro da Fazenda no governo FHC e, junto com Edmar Baixa, fez parte da equipe que formulou o Plano Real. Que a gente falou, né, Megali? Que a percepção era justamente essa, de que os primeiros passos do governo davam a entender que essa equipe de transição não estava lá muito ligando com toda a equipe que apoiou, né, a candidatura do presidente Lula, que levou o presidente Lula a vencer essa eleição em 2022. As falas do presidente eleito, elas continuam seguindo no mesmo caminho. Então, era uma reação, digamos que esperada, né, por parte dessas figuras aí tão ligadas ao PSDB. Agora, a gente obviamente teve reações do mercado, a gente teve alta do dólar na última semana, a gente teve queda da Bolsa com números expressivos, consideráveis. Mas para quem já está pensando e começando a digitar aqui o faz o L, porque a gente está recebendo isso, mas é direto, né, Megali? Direto. Faz o L agora que passa. É igual a que faz arminha, do cara que acha que a gente é bolsonarista, faz arminha que passa. Agora mais 4 anos de faz o L. Para quem começou a digitar aí o faz o L, exatamente. Sair desse ciclo, né? A questão é o seguinte, a gente começa a discutir coisas concretas. Isso é tão importante para a gente. Ainda que haja essa divergência, a gente está falando sobre a construção de uma política econômica. Isso é imprescindível para o país e apesar de não haver, na verdade, né, um consenso com relação aos passos que vão ser adotados, é a discussão de uma política. Isso é extremamente importante. Isso vai muito além do faz o arminha, faz o L. Quer dizer, a gente voltou a ter um diálogo que faz algum sentido, né, Megali? Tem pé e tem cabeça. Isso é essencial, isso é fundamental para a gente voltar a colocar o país na rota do desenvolvimento de novo. Perfeito. Agora tem uma notícia sobre a equipe de transição muito boa. Eu não costumo qualificar notícias, mas essa é. Porque o responsável pela desastrosa política econômica do governo Dilma Rousseff, Guido Mantega, não faz mais parte, pelo menos, da equipe de transição. Os detalhes com Bruno Capozzi. O ex-ministro Guido Mantega comunica a renúncia à equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em carta endereçada ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que comanda os trabalhos, o ex-titular da Fazenda apontou a intenção de adversários em tumultuar e criar dificuldades para o novo governo como uma das razões para o afastamento. Mantega foi anunciado na semana passada como integrante do grupo técnico responsável pelo planejamento, orçamento e gestão na equipe de transição, por estar inabilitado pelo Tribunal de Contas da União a exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal por uma punição envolvendo o caso das pedaladas fiscais no governo de Dilma Rousseff, a participação dele se daria de forma voluntária. Mantega afirmou que essa condição estava sendo explorada pelos adversários interessados em tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo. Mais um destaque aqui da equipe de transição, agora chegando de Brasília com o Márcio Rocha. Os nomes dos integrantes dos grupos técnicos das áreas da Defesa, Inteligência e Centros de Governo da equipe de transição só devem ser conhecidos na semana que vem. Mesmo com a expectativa pelo anúncio, o coordenador dos grupos técnicos do colegiado, Aloysio Mercadante, disse que a ideia é esperar a chegada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que está no Egito participando da Conferência do Clima das Nações Unidas. Além disso, esses grupos têm até o dia 30 deste mês para definir quais atos do atual governo devem ser revogados. Antes, um dos integrantes da área da Justiça e Segurança Pública, o senador eleito Flávio Dino, afirmou que uma das pautas que estão sendo discutidas é a revogação dos decretos atuais que flexibilizaram o acesso de armas no Brasil. Nós temos hoje um desacordo entre o Estatuto de Desarmamento e decretos e portarias. Suspeitos de financiar os manifestantes que insistem em não reconhecer o resultado das urnas têm as contas bloqueadas. Karine Nogueira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que contas ligadas a 43 pessoas físicas e jurídicas sejam bloqueadas. De acordo com a decisão, esse grupo é suspeito de ligação com os atos antidemocráticos que questionam o resultado das eleições. O inquérito apura se estão envolvidos nos bloqueios feitos em rodovias nos últimos dias e também nas manifestações próximas aos quartéis do Exército que pedem pautas inconstitucionais. Alexandre de Moraes determinou também que a Polícia Federal tome depoimento de todos os envolvidos no processo em um prazo de 10 dias. Pois é, Megali, e o presidente Jair Bolsonaro? Ele segue sem aparições públicas, já são muitos dias, né? A eleição foi no dia 2 de novembro, desculpa, gente, eu tô ainda conectada com o mês passado.
Dia 2 de novembro a gente teve, são 15 dias, já 2 semanas de o presidente absolutamente recluso. A Natália Pazzi vai trazer mais informações também de Brasília. Fala, Natália. O presidente Jair Bolsonaro está 2 semanas sem aparecer publicamente. Nesse período, os encontros que o chefe do executivo teve foram dentro do Palácio da Alvorada. Até mesmo nas redes sociais, Bolsonaro diminuiu o ritmo de publicações. Nos últimos dias, o presidente também não realizou conversas com apoiadores na porta do palácio. Essa reclusão acontece desde a derrota nas eleições presidenciais de 2022. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, Bolsonaro está com uma ferida na perna que o impede de colocar uma calça. Nesta última quinta-feira, o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa de candidatura de Bolsonaro, afirmou que o chefe do executivo já está curado deste ferimento na perna e deve retomar as aparições públicas em breve. Bom, se Bolsonaro tem um ferimento grave na perna, é obrigação dele divulgar essa informação como chefe do executivo por meio de notas à imprensa, por meio de boletins médicos, né? Isso não faz parte da privacidade de um presidente. Ele não tem o direito de manter para ele esse problema. A nação tem o direito de saber exatamente o que está acontecendo com a saúde do presidente da República. A tese não cola, porque ninguém precisa de calça para fazer live. E Bolsonaro não faltou em uma única live de quinta-feira nos últimos 4 anos da presidência. Ele deixou de fazer essa live nas últimas 3 semanas. Não que isso seja uma má notícia, né? Mas é curioso que mesmo nas lives ele tenha desistido de aparecer. Ele aparentemente desistiu do Brasil. E tem mais. Fosse o cargo de presidente da República regido pela CLT, o Carlinha, o presidente estaria 13 dias de uma demissão de justa causa, tá? Segundo o artigo, ele estaria 13 dias de incorrer no artigo 482 da CLT, que determina que o empregado pode ser demitido por justa causa em casos como não cumprir suas obrigações, assumir má conduta dentro da empresa, postura que se caracteriza como concorrência, tomar atitudes prejudiciais a seus serviços, entre outros. E entre esses outros está o abandono de emprego. Bolsonaro está a menos de 2 semanas de incorrer no artigo da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, que determina que a atitude dele configuraria um abandono de emprego, algo jamais visto na história da República Brasileira. Um grande evento em Brasília dá continuidade às comemorações dos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. Ontem foi realizada a 29ª edição do Congresso Brasileiro de Radiodifusão, promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão. A reunião teve como tema Rádio e Televisão para todo mundo, em todo lugar, e também celebra os 60 anos da ABERT. Um dos pontos em discussão foi o combate às fake news, num mundo bombardeado por informações. O diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, ressaltou o papel dos veículos de comunicação para transmitir a verdade. A gente tem se estruturado cada vez mais, pós-pandemia, momento de eleições, para que a gente combata as mentiras, as fake news, para que a gente ajude a sociedade para saber o que é fato, o que não é fato e as pessoas poderem tomar suas decisões no dia a dia. A ABERT também realiza uma exposição com mais de 30 modelos históricos de aparelhos de rádio no Brasil. É uma gracinha. Ontem teve reportagem no Jornal da Band, Megali mostrava, sabe aquele rádio todo de madeira, né? Que parece uma... É uma graça, né? A mostra Rádio em Movimento ocorre nesta semana no Museu da República, na capital do país. Você que é mais jovem e não sabe do que a gente está falando, desse modelo do rádio de madeirinha, é só entrar aí no seu WhatsApp, entra naqueles ícones, nos emojis, e aí você vai achar um rádiozinho ali com, né, a estrutura dele de madeira. É uma gracinha, a gente costuma usar para mandar as figurinhas para as outras pessoas, mas muitas vezes não se dá conta de que a gente está vendo a história, né? A gente está olhando, e isso é peça de museu hoje em dia. Parece que foi ontem, o Thiago Rossi até colocou aqui na nossa live. Olha que bonitinho. Ai, que bonitinho. E quando a gente pensa que nós somos uma emissora de rádio, né? E hoje eu estou olhando para esse equipamento aqui pequenininho, que está me transmitindo do outro lado do mundo, com som límpido, como se a gente estivesse num estúdio. Daqui a pouco a gente aciona a Sheila Magalhães em Abu Dhabi, daqui a pouquinho a gente vai para Turim conversar com... É incrível, o Killing com imagem em Londres, o Barão em Nova York, né? A gente rodando o mundo com tão pouco, sendo que antigamente a gente precisava de tanto para fazer uma transmissão toda chiada de rádio. Como a coisa evoluiu, mas no final das contas continua a mesma coisa, né? O rádio com sua mágica. Cada vez mais forte, na verdade, né? Essas transformações tecnológicas é o que a gente costuma ouvir em congresso e também
trazer para quem acompanha as palestras, né, a respeito do rádio. O rádio ganhou mais força ainda com os novos desenvolvimentos tecnológicos. Na internet, por exemplo, você vê podcast, essas apresentações, elas fazem o quê? Na verdade, elas só reproduzem o que o rádio faz. Porque essa mágica, né, essa comunicação que a gente tem do rádio com a pessoa que está do outro lado ouvindo, e saiba, você que está do outro lado ouvindo, você também faz parte aqui da nossa rotina todos os dias, essa conexão não tem em nenhum outro veículo de comunicação, nenhum outro meio consegue transmitir o que o rádio transmite. Que orgulho fazer parte disso. Abriram a venda de ingresso, abriram a fila aqui. Caraca, para retirada de ingresso. Dá uma olhadinha, eu vou sair da frente, tá? Tá. Olha a fila que está se formando. É um vai e vem, é nesse vai e vem que a gente se atrapalha. Porque tem muita gente para pegar ingresso aqui, viu? O pessoal vai ter trabalho, viu, Carlinha? 7h43, daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco mais sobre Copa. Ah, será que ele vai falar agora? Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Alô, Megali, bom dia, Megali. E Carla Bigato, sempre de manhã, aqui na Band News FM. E o Agüero, lembra dele? Ele foi namorado de uma das filhas do Maradona. O Agüero viajando lá pro Catar e torcedores brasileiros no mesmo voo resolveram provocar o cara. Olha que coisa ridícula, pelo amor de Deus. Agüero, perdoe esses imbecis aí no avião, viu? E a Copa perdeu o Mané. O Mané, grande Mané. O Mané não vai poder disputar a Copa porque está machucado. E o detalhe, hein? O Falcão agora, o Paulo Roberto Falcão, lá no Santos Futebol Clube, explica por que ele chamou o Odair Hellmann. E aclama Pelé, claro, uma verdadeira adoração. E o Thiago Nunes, ex-Corinthians, é o novo técnico do Sporting Cristal do Peru, de onde veio o Alberto Gadiardo, ponto esquerda, jogar no Palmeiras, na época áurea do Palmeiras. E ele faleceu numa prosaica operação das amígdalas. Ele faleceu lá. A família tem mandado muito mensagem para mim, que eu sempre boto na televisão Galhardo também, como ele era, jogava muito ponto esquerda, viu? E para terminar, o Corinthians não tem técnico, esse Vojvoda, que todo mundo queria. O Vasco, ele não quis. O Atlético Mineiro, ele não quis. Corinthians, ele não quis. Porque Fortaleza é a paixão da vida dele, que é uma cidade aqui em cima maravilhosa. E o Vojvoda, técnico badalado do Brasil, argentino, não quis saber de mudar para times muito mais importantes da história. Parabéns para ele, pro Vojvoda. Enquanto isso, o Corinthians vai trazer, ao que tudo indica, um técnico do Wolverhampton, lá da Inglaterra. Bruno Lage, que eu nunca vi mais gordo. Grande abraço e até segunda.